Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do versículo 17 em diante. Muito conhecido, mas vamos ler. Diz assim: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu, nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e os pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar, até o rego, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, e responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançais mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pai eterno, em nome do Senhor, é maravilhosa, Senhor Deus, a tua presença e a tua glória neste lugar, Senhor Deus, através de nossas vidas, através da sua igreja. Pai eterno, hoje é um dia especial, entre aspas, porque entendemos que todos os dias contigo são especiais. É um dia de celebração, entre aspas, porque entendemos que todos os dias da nossa vida tem que ser dias de celebração ao Senhor.
Mas hoje, Senhor, nós celebramos o Teu nome e nós nos alegramos e festejamos, ó Deus eterno, a Ti, por conta de tudo o que o Senhor tem nos acrescentado durante todo este ano. Te agradecemos, Deus, não somente pelas vitórias, pelas conquistas, pelos avanços, mas também te agradecemos, Deus, por cada luta, cada dificuldade, cada lágrima derramada, porque em todas essas coisas o Senhor estava presente, e o Senhor nos ensinou, e o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos adestrou as nossas mãos para a peleja. O Senhor Deus nos deu ensinos preciosos, princípios preciosos, em cada momento difícil, em cada retrocesso que nós demos, em cada passo para trás que caminhamos. Em tudo nós vemos o Senhor. E portanto, Pai, nesta manhã nós fazemos deste lugar um culto de ação de graças a Ti, Deus, e que o Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Amém. Esses dias eu estava vendo algumas ministrações, e eu estava ouvindo uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio, e ele falava, no momento ele falava muito fortemente a questão de que, ele falava sobre a igreja brasileira, de que a igreja brasileira, de uma forma geral, ela foi ensinada, ela foi direcionada e ensinada a lidar com as vitórias e com as coisas boas, e só buscar e entender que Deus está presente somente nessas coisas. Ele trouxe outras palavras, foi isso que ele quis dizer, que a igreja estava acostumada, ela foi ensinada apenas e ensinada a lidar e a viver apenas com as coisas boas e as vitórias, com as conquistas, mas ela não foi ensinada, ela não foi orientada a perder de vez em quando, a entender que nós perdemos algumas coisas, a entender que a gente tem alguns revés na vida, que a gente sofre algumas perdas, que nem tudo na nossa vida é cristã, nem tudo na nossa vida, agora que entregamos a vida a Cristo, são só flores e rosas, queridos. Mas de uma forma geral, a igreja brasileira ela foi acostumada assim, a lidar apenas com as coisas boas, como se somente as coisas boas agora acontecessem na nossa vida, e a gente não passasse por dificuldades ou por lutas na nossa vida em determinadas situações, coisas difíceis na nossa vida. A igreja foi ensinada muitas vezes. Eu me lembro que quando eu nasci em Cristo, eu fui ensinado assim, que toda enfermidade era sinal de pecado na vida de alguém, porque a enfermidade, afinal de contas, é um operar do maligno, e se a pessoa estava enferma e ela não alcançou a cura, era falta de fé, então ela devia estar em algum tipo de pecado. Eu fui ensinado assim, eu fui orientado dessa forma. E quando essas coisas começaram, essas escamas começaram a cair da minha vida, foi quando meu pai faleceu, quando meu pai, o Senhor recolheu, e eu conhecia a vida do meu pai, eu vivia junto com ele, eu sabia o quanto homem de Deus ele era, a seriedade e o coração inclinado a Deus que ele tinha. Eu vivia com ele, eu morava junto com ele, e de repente meu pai morre, ele morre enfermo, entra em coma diabético e falece. E aquilo deu um nó na minha cabeça eu não sabia mais o que pensar, porque ao mesmo tempo em que me ensinaram que as enfermidades são consequência de falta de fé, são consequência de pecado na nossa vida, somente isso e nada mais, e ao mesmo tempo que eu via, esse era o ensino que eu tinha recebido, ao mesmo tempo eu me lembrava do testemunho de vida do meu pai, e aquilo não batia, aquilo causou uma crise dentro da minha mente, no meu coração, porque alguma coisa estava errada. E aí eu comecei a entender o que o apóstolo Luiz Hermínio falava naquele momento na sua pregação, que nós temos uma vida abençoada, ok? Temos uma vida maravilhosa com Cristo, mas segundo diz a própria palavra de Deus, neste mundo nós teríamos aflições e viveríamos aflições. Essa passagem que eu li, todos nós conhecemos muito bem, conhecemos bem demais. A gente
conhece até de cor, talvez fosse até desnecessário ler todos esses 40 versículos deste livro, deste capítulo deste livro. Mas algumas coisas nos fazem lembrar da nossa própria vida. O profeta, ele está isolado, ele está num lugar escondido, e de repente, naquele período de seca, naquele período terrível sobre a nação naquele lugar, o próprio Deus operou naquele lugar. E ele, quando ele sai do seu esconderijo, quando ele volta, ele se encontra, ele dá de cara com o rei olha para ele e diz: é você o perturbador, é você que está perturbando todo mundo, você está trazendo algo que perturba a nossa vida, é você. Ele disse: não sou eu que perturbo, quem perturba é você. Era como se ele dissesse: eu não estou perturbando por trazer aquilo que é de Deus, quem perturba é você por estar fora e distanciado dos princípios dos seus pais. É você quem perturba, é você quem traz uma perturbação por estar fora, distanciado e ter abandonado os princípios de Deus que você recebeu através de seus pais, dos seus avós, que Deus tem tratado com a sua casa e com a nação sobre a qual você está como um líder, como um rei nesse momento. Nós somos tratados como perturbadores, não somos? Somos tratados como alguém que traz uma perturbação. Porque outro dia nós trouxemos aqui, pregamos, falando sobre isso, sobre a diferença entre sabedoria humana e aquilo que vem de Deus, e a palavra de Deus, que é loucura para o homem natural. A Bíblia diz que o homem natural não compreende, porque as coisas naturais são discernidas espiritualmente. Então tudo aquilo que é de Deus na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que nós trazemos como de Deus, ela só pode ser discernida por alguém também que é espiritual, para ter discernimento daquilo. E muitas vezes nós somos tomados como perturbadores, porque aquilo que não há discernimento para as vidas, por quanto elas não vivem em Deus, por quanto elas não têm uma vida espiritual, traz perturbação, porque aquilo que é de Deus se torna loucura para essas vidas, se torna algo completamente fora da caixinha, tão diferente, que traz uma perturbação. E a perturbação é aquilo que vem de Deus, bate de frente com aquilo que é pecado. Aquilo que é de Deus traz uma perturbação, porque o pecado que habita dentro do coração das pessoas se perturba. A luz, quando brilha, as trevas têm que se afastar, ok? As trevas têm que se afastar, elas batem em retirada. Há uma perturbação quando a verdade chega. A mentira é perturbada pela verdade, amém? A mentira é perturbada pela verdade, a morte é perturbada pela vida. Aquilo que está errado é perturbado pelo que é certo, pelo certo. Somos tomados como perturbadores. Mas em tudo, queridos, em tudo, que nós possamos ficar firmes no nosso posicionamento e continuar entendendo que a perturbação não é perturbação humana, mas é perturbação espiritual, que não é para trazer morte nem dano, mas é para trazer bênção e acréscimo de vida de Deus, vida do Espírito, amém? Vida do Espírito. Algumas vezes eu posso até soar um pouco radical na questão quanto a filhos, na questão quanto à família, mas querido, eu posso até soar, mas é para ser radical mesmo, é para ser radical mesmo, porque querido, só alguém que tem filhos tão distantes do Senhor, como eu tenho 2 filhos grandes já, 31 e 29 anos, afastados de Cristo, para a gente entender que o processo tem que ser radical mesmo, porque o processo do diabo é radical, meu querido. O processo de Deus em nossa vida tem que ser radical, porque o processo de morte de Satanás contra mim, contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, é radical também. E às vezes a gente está querendo manter um negócio bem lightzinho, porque eu não posso ser radical, eu não posso radicalizar. Quando você está dizendo, eu tenho que ser bem light, eu não posso radicalizar, eu não posso manter, eu tenho que dar uma aliviada em alguma coisa, Satanás não alivia em absolutamente nada. Satanás não alivia em nada, ele vem com toda a radicalidade dele, todo o radicalismo de morte dele. E quando a gente abre os olhos, aquele radicalismo já entrou na vida dos nossos familiares, filhos muitas vezes, e depois a gente fica sofrendo. Só quem tem filhos desviados e distantes do Senhor, como eu tenho, podem testificar disso que eu estou falando.
da dor e da angústia constante do nosso coração. Então eu não me envergonho de contar e de falar isso para ninguém, porque que isso seja como um testemunho para a tua vida também, que isso seja um testemunho para você, que muitas vezes fica negociando as coisas de Deus, e porque as pessoas não te chamam de perturbador, mas as pessoas começam até mesmo a querer se afastar de você, as pessoas começam a querer ficar distanciadas de você. Então você negocia algumas coisas, porque afinal de contas dói, é claro que dói. O afastamento de familiares, o afastamento de pessoas que nós amamos tanto, que convivemos tanto, amigos tão preciosos para a gente, é claro que dói no nosso coração, mas por causa do sentimentalismo, a gente começa a negociar as coisas de Deus, e a gente escolhe não ser chamado de perturbador, e a gente começa a ser mais light. Quando na verdade Satanás em nada é light, ele é pesado no seu propósito de morte e destruição. É claro que a gente tem que ter sabedoria, é claro que a gente tem que ter noção das coisas, é claro que a gente tem que ter uma direção em Deus, no falar e no ministrar, mas que a gente não pode fazer nunca como eu fiz com o meu irmão. A gente não pode. A gente não pode nunca deixar de falar por conta, mas se eu falar eu vou ter um problema, vai ter uma discussão, porque não me ouve, que a gente tenha essa convicção do falar, do ministrar, do continuar falando, do continuar exortando, do continuar dando direção, porque em determinado dia, no momento exato, Deus irá operar e vai honrar a tua posição, vai honrar a tua posição. O profeta chega naquele momento diante do rei, e resumindo tudo que nós lemos aqui, ele traz uma direção. Ele diz: chame lá todos os que servem aos ídolos que vocês, todos os que são sacerdotes desses ídolos que vocês estão servindo, que você, rei, escolheu servir agora. Chame todos eles, junte toda essa multidão aí. Nós vamos fazer um sacrifício. Eles vão fazer esses deuses que vocês servem, e eu vou fazer ao Deus dos céus, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E aquele que responder com fogo, esse sim será Deus. Será confirmado que esse é Deus. Aquele momento, querido, aquele instante especial, aquele instante de confronto, foi um instante, um confronto aberto, público, onde não tinha para onde correr, não tinha para onde se esconder, como muitas vezes a gente faz, não é? Pense aí, se você já não fez isso, porque eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, que eu vou falar. Sabe aqueles momentos que a gente diz assim: eu até falo de Jesus, mas vou esperar um momento exato, um momento especial, ou seja, um momento onde não tenha família do lado, onde não tenha ninguém do lado, onde a pessoa não esteja junto com outros que vão se juntar para resistir ao que eu vou falar, porque na verdade lá no fundo não é que a gente queira facilitar as coisas. Muitas vezes isso lá no fundo é uma estratégia, porque a gente está com uma dúvida no fundo do coração, e a gente não quer passar vergonha. Sabe aquela situação de Deus diz: olhe pelo morto, para que ele ressuscite. Aí a pessoa diz assim: precisa esperar um momento exato, não tem ninguém por perto, não tem ninguém para ninguém ver. Se de repente eu pagar um mico aqui, pode ser que eu ponha a mão e o defunto levante, pode ser que eu ponha a mão e nada aconteça. Então eu vou esperar ficar quietinho aqui, quando ninguém estiver olhando, eu coloco a mão assim de lado, né? Muito disfarçadamente aqui eu oro no meu espírito para que alguma coisa aconteça, porque se não acontecer nada, ninguém vai ver, eu vou ficar tranquilinho. Aí a gente usa até alguns argumentos, né? alguns argumentos até espirituais, né? A gente diz assim: porque o Senhor, eu posso passar vergonha, o Senhor não, para que as pessoas não desfaçam do Deus que eu sirvo. Agora vamos falar: poxa, mas Deus não faz, por que não fez agora? Na verdade é uma estratégia, porque a gente está em dúvida. Mas naquele momento não tinha mais como o homem de Deus fugir do confronto público. Aquela multidão, e ele sobe ao Monte Carmelo, no lugar alto.
e ele ali está no centro de toda aquela polêmica, de toda aquela situação. Todos vendo, todos tendo ciência que está acontecendo. Não tinha como depois, se não acontecesse nada, ele contar uma história lá, florear um pouquinho, dar algumas desculpas para o negócio. Todo mundo estava olhando. Deus lhe deu uma palavra, ele cheio de ousadia, ele traz essa mesma palavra: façam aí o seu sacrifício, que eu vou fazer aqui o meu sacrifício a Deus. Pode colocar água aí, pode derramar água, pode encharcar o negócio, faz desse jeito. E ele fala de uma forma muito ousada, sabendo que todos estavam vendo e ouvindo. Ele tinha uma convicção no seu coração daquele Deus a quem ele servia. Agora a pergunta é para mim e para você: nós chegamos nesse dia, no culto de ação de graça, agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito, mas será que a gente tem real convicção mesmo do Deus que servimos? Será que eu tenho? Será que você tem de verdade? Será que hoje, por exemplo, eu e o Mateus damos um testemunho aqui? Ele deu um testemunho lá do que Deus fez, do sonho concretizado. Ele deu um testemunho da promoção do trabalho. Lá eu dei um testemunho do meu irmão se entregando para Cristo. Eu continuo testemunhando antes de ver. Eu continuo testemunhando a cura sobre essa questão da vida dele. Mas será que se fosse o contrário? Será que se Deus não tivesse dado a promoção ao Mateus, será que Deus não tivesse cumprido esse sonho no coração deles? Será que se eu não tivesse visto alguma coisa sendo operada, se eu não tivesse visto o meu irmão entregando a vida para Cristo, será que eu não tivesse visto aquele sinal dele movendo o seu braço, será que nós estaríamos hoje aqui? Nós sabemos se estaríamos ou não, mas a questão é: será que nós estaríamos aqui? Será que você estaria aqui nessa manhã se você não tivesse visto algumas coisas de Deus sendo operadas na sua vida, que você tanto tem clamado, você tem jejuado, que as pessoas têm orado junto com você? Será que se a resposta ao invés do sim fosse um não, será que nós estaremos aqui na mesma disposição, no mesmo clamor, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor? Será que se a resposta fosse, ao invés de uma resposta de vitória, fosse uma resposta negativa, a gente tivesse sofrido uma derrota, será que a gente estaria aqui hoje? E mesmo estando, será que a gente estaria com o coração plenamente derramado diante do Senhor em agradecimento? Porque muitas vezes a gente está pronto para fazer as coisas, mas não porque elas se tornem públicas na nossa vida, porque aí a gente vai carregando algumas coisas dentro do nosso coração que não agradam a Deus. O homem de Deus, ele vai para aquela situação, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, e assim é comigo e com você. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos permite, Deus nos coloca em determinadas situações, Deus nos direciona em determinadas situações. Há um tempo atrás, talvez há um ano, não lembro se no começo do ano, nós ouvimos aqui uma palavra aqui, eu não me lembro exatamente quem que pregou, se alguém lembrar aí, me fale, mas falando sobre Deus em tudo e em todas as coisas, em todas as situações. Você lembra quem foi que pregou isso? O apóstolo Alan, isso. O apóstolo Alan trouxe essa palavra de nós vermos Deus, identificarmos Deus, temos a capacidade de identificarmos e vermos Deus em todas as situações, tanto nas boas situações como também nas situações ruins que passamos. Aonde está Deus nas coisas ruins? Deus está lá, fortalecendo a minha vida e a sua vida, nos ensinando e nos direcionando e nos guardando. É ali que Ele está. E muitas situações, queridos, muitas situações não são situações armadas pelo inimigo, mas muitas situações são o próprio Deus trabalhando e nos direcionando. Talvez você pense: como assim, pastor? Lembra-se dos apóstolos com o Senhor? Logo depois da multiplicação dos pães, o Senhor ordena a eles para que eles entrem no barco e atravessem o barco para o outro lado, e a tempestade veio, vento forte, não é? Lembra disso? E eles estavam lá, sofrendo e pensando que iam morrer. Não era uma tempestade, não era um vento forte, não era uma agitação, um problema que veio contra eles, senão dentro de uma direção do próprio Deus. O Senhor Jesus os direcionou para a tempestade. Já parou para pensar nisso? O Senhor os direcionou para aquela tempestade. Ou será que Cristo não sabia da tempestade que viria? Ele os direcionou, os colocou naquela situação, os fez avançar dentro daquela tempestade, porque Ele tinha um plano, Ele tinha algo para ensinar o coração deles, Ele queria ministrar algo ao coração daqueles homens.
Ele viu a maioria deles temendo pela sua própria vida, morrendo de medo, tremendo ali dentro daquele barco, achando que tudo ia acabar. E ele viu um homem, um deles, quando o Senhor veio caminhando por sobre as águas para encontrar com eles, ele viu um deles olhando para eles, você sabe bem quem, olhando para eles e dizendo: é o Senhor, mestre, se é o Senhor mesmo, fala para que eu vá ter contigo aí. O Senhor disse: então bem, e ele foi caminhando sobre as águas. O Senhor tinha um glorioso ensino, um princípio maravilhoso para ministrar no coração deles. Por isso o Senhor os direcionou. Onde é que estava Deus naquele problema, e naquele vento forte, e naquele momento de temor, de medo? Deus estava ali olhando por eles, guardando as suas vidas e caminhando de encontro a eles, para lhes dar uma direção, fortalecer a sua fé. Ali estava Deus. O profeta chega e ele chama todo mundo para aquele desafio, cheio de ousadia. Quantos de nós temos essa coragem, essa ousadia de fazer esse tipo de desafio? Meu Deus agirá nessa situação. O meu Deus vai fazer algo diferenciado nessa situação. O meu Deus vai operar um milagre nessa situação. Quantos de nós temos essa convicção? Agora, para ter essa convicção, nós temos que ter a certeza de Deus falando, da direção de Deus para nós. Porque não é que Deus se mova por aquilo que eu falo. Eu falo aquilo que Deus está para se mover. Aí é uma grande diferença. Não é que nós vamos falar e por conta disso Deus vai fazer porque eu falei. Mas quando eu falo aquilo que Deus está pronto para se mover. Eu falo aquilo que é direção de Deus. É assim que nós nos movemos. A gente não sai por aí crente doido, falando um monte de coisa, porque aí sim a gente vai pagar o mico, a gente vai passar vergonha. Não é Deus que vai passar vergonha, mas somos nós. Porque a gente precisa estar tão afinado com Deus, que nós possamos saber, ter a convicção daquilo que Deus está falando e direcionando. E o homem de Deus tinha. O homem de Deus tinha. O Monte Carmelo era para nós um lugar espiritual, onde a gente não pode se esconder, onde fica claro as nossas qualidades, mas fica claro também os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, onde tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração durante todo esse tempo. Deus tem falado conosco da comunhão, da unidade, do caminhar junto, do ser transparente. E aí que está o grande problema. A gente não está disposto a subir a esse Monte Carmelo da nossa vida. A gente não está disposto. A gente não está disposto a esse lugar espiritual onde a gente seja transparente, onde nós possamos não somente nos abrir, mas deixar que as pessoas vejam quem nós somos de verdade. A gente não está disposto a isso. A gente está muito mais disposto a carregar uma capa de religiosidade, uma capa de coisa aparente, e não deixar que ninguém se aproxime, não deixar que ninguém chegue perto. Porque quando essas pessoas chegam perto, eu carrego uma capa de religiosidade, uma capa de coisa aparente apenas, mas eu mantenho as pessoas distante de mim, eu mantenho as pessoas longe de mim, somente a distância, para que eles possam ver aquilo que eu deixo que eles vejam. Mas eu não permito que as pessoas cheguem perto, porque quando as pessoas chegam perto, essa capa de proteção, de religiosidade, ela já passa a não cobrir mais nada. E quando a gente passa a ter comunhão uns com os outros, a gente começa a ver as dificuldades, as fraquezas. Eu vejo a sua, você vê as minhas, porque nós não somos perfeitos. A gente tem falado isso aqui constantemente, mas muitas vezes a gente quer caminhar como se a gente fosse. Embora a gente saiba que a gente não engana ninguém, mas a gente continua caminhando dessa forma, mantendo as pessoas distantes, para que elas não cheguem perto e vejam aquilo que é fraqueza da minha vida. A gente não está disposto a subir esse Monte Carmelo. A gente não está disposto a subir esse lugar espiritual, onde nós temos convicção de Deus, temos tanta convicção de Deus, que não importa o que você veja de fraqueza na minha vida, eu tenho tanta convicção em Deus, que Deus me colocou como pastor nesse lugar, como homem de Deus nesse lugar, para dar direção através de mim, à tua vida como igreja. Eu tenho tanta convicção, que eu sei que se você entender e ver, e chegar perto de mim, ver as minhas fraquezas, eu tenho tanta convicção em Deus, que você não vai deixar de ver o homem de Deus que eu sou. E a mesma convicção você tem que ter em relação aos seus irmãos, a mim como pastor, a cada um de nós aqui. Convicção em Deus, de que quando você chegar perto, deixar as pessoas chegar perto de você, deixar as pessoas te tocar, porque essa é a nossa dificuldade.
nós não queremos subir a este Monte Carmelo da nossa vida, porque neste lugar, querido, é um lugar onde as pessoas nos veem como somos, e a gente não pode se esconder, mas é um lugar também que as pessoas estão tão próximas, que podem tocar na gente. A gente não quer, a gente não permite, porque muitas vezes a gente sabe que a vida que levamos é uma vida religiosa, e a gente precisa esconder essas coisas. Ele chega naquele momento, ele tinha uma convicção em Deus, do Deus que ele servia, ele tinha uma convicção de quem ele era em Deus, apesar das suas falhas, debilidades, fraquezas. Esse mesmo homem de Deus, que nesse momento está desafiando todo mundo ali, uma multidão, porque ele cria em Deus, ele cria também no chamado de Deus na sua vida. Ele é o mesmo homem que daqui a pouco você vai ver lá, ele está enfiado dentro de uma caverna, pedindo a morte para si mesmo, por causa de uma única mulher. Por causa de uma única pessoa. Falhas, dificuldades, mas que não estavam todas. Ele olha com convicção para todo mundo. Ele olha para aqueles que estavam esperando alguma coisa, para aqueles que estavam ali sedentos para que Deus realmente se manifestasse. Mas ele também olha para uma multidão de gente que estava com os dentes trincando de raiva, querendo esperar o momento certo para matá-lo, para destruí-lo, para provar que ele não era nada daquilo. Ele olha para aquilo tudo, ele tem uma convicção tamanha, uma ousadia tamanha, e ele chama aquelas pessoas para uma responsabilidade. Ele diz: se Deus é Deus, então sirva a Deus. Se Baal é Deus, então Baal, se vire com ele lá. Ele chamava aquele povo com tudo aquilo, aquele momento, princípio de tudo, o foco de tudo ali, era uma chamada de Deus para aquele povo, dizendo: escolha o que você quer fazer da vida de uma vez por todas. Não fique coxando entre dois pensamentos, não fique aí se debatendo em cima do muro, olha para cá, olha para lá, mas tenha uma convicção. Você tem uma convicção em Deus, do Deus que você serve, em quem você é em Deus, porque quando a gente sabe quem é o Deus, a gente não tem dificuldade nenhuma para subir esse lugar espiritual, onde todos veem as nossas lutas, nossas fraquezas e muitas vezes as nossas derrotas. E todas as vezes que eu falo disso, eu trago a minha memória. Talvez vocês aqui que estavam há mais de um ano atrás, quando eu ministrei essa palavra, se lembrem, já estão se lembrando, e vão se lembrar também dessa história. Há muito tempo, uns 15 anos atrás, nunca mais me esqueço. Época de Natal, ligo a TV, um programa, um jornal na TV, e a repórter estava fazendo uma matéria com algumas pessoas que estavam passando por dificuldades, por lutas na sua vida, e ela, dentro de uma favela em São Paulo, não lembro qual era, mas um lugar muito simples, muito sofrido, e aquela mulher, dentro da casa dela, um barraquinho de tábua, tudo limpinho, tudo brilhando, a mesa tudo arrumadinho, um lugar muito bonitinho, muito agradável. E aquela mulher conta a história dela. Ela tinha, se não me engano, acho que 4 filhos, 3 filhos, os 3 filhos menores com ela, e uma filha, não me lembro a idade, era adolescente, alguma coisa assim, em torno de 11 anos, não sei. E essa filha, ela era especial, ela tinha um atraso mental, e ela estava desaparecida, fazia não sei quantos dias. A menina estava desaparecida e não tinha notícias dela. E essa mãe trabalhava durante o dia, deixava os filhos com alguém, e a rotina dela era passar em delegacia, hospitais, IML, procurando sempre para ver notícias da filha, e não tinha notícia nenhuma. Mas ela estava calma, ela estava tão calma, ela estava tão tranquila em Deus, que a repórter fica indignada, ela ficou incomodada, ela ficou tão perturbada, olha só, ela estava tão perturbada por algo que ela estava vendo ali, que ela não conseguiu, ela não se conteve. Ela falou: estou aqui entendendo, eu não entendo a senhora, essa situação, sua filha é especial, desaparecida há tantos dias, só que não tem notícia nenhuma dela, e a senhora está tranquila, está calma, eu estou vendo uma expressão de serenidade no seu rosto. E ela disse: sabe o que é, minha filha, eu vou contar para você o que acontece. Todos os dias ela contou a rotina dela, sai do trabalho, vai no hospital, delegacia, ML, todo dia. E quando eu chego em casa, todos os dias eu reúno os meus filhos aqui na nossa sala, e a gente louva a Deus, e nós nos ajoelhamos aqui, e nós oramos ao Senhor, nós damos graças a Deus, porque eu não sei onde a minha filha está, mas eu sei que o Deus que eu sirvo está cuidando dela de alguma forma. O Senhor está com as mãos sobre a vida dela. E ela disse: nós fazemos isso todo dia. Mas aquela mulher não conseguiu entender, ela continuou indignada.
perturbação lá dentro, porque aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Senhor, essa palavra da cruz, essa unção, aquilo que é espiritual, é loucura para aqueles que estão caminhando um caminho de morte, é loucura para o homem natural, ele não entende. E eu, impactado com aquilo, eu vendo aquela situação, era na semana do Natal, e logo em seguida chega uma outra reportagem, uma outra matéria, e essa outra matéria falava de uma jovem, 20 e alguns anos, e ela veio do Nordeste para São Paulo para procurar a avó dela, que estava desaparecida há algum tempo, eles não tinham notícias da avó. E fazia alguns anos que ela estava em São Paulo, e era sempre a mesma rotina também, trabalho, hospital, IML, jornal, aquela coisa toda, procurando notícias, só tinha o nome da avó dela e algumas fotos de muitos anos atrás. E nunca que achava, e um dia, e ela não servia a Deus, presta atenção, isso é um entre aspas, é mais um tapa na nossa cara. Ela não servia a Deus. E ela disse que um dia ela estava em casa, e ela ali pensando na avó dela, e ela pensando, puxa, eu não vou encontrar minha avó, de repente ela escuta uma voz falar com ela. Uma voz, alguma voz, fala com ela. E ela ainda na época daquela, os mais novos vão lembrar, faz muito tempo que não tem, mas o pessoal já mais das antigas, que nem eu, lembra das páginas amarelas, lembra? Lista telefônica amarela, eu sono, e tinha os nomes, endereço, telefone, tudo direitinho lá. Aí, a mãe a avó dela tinha um nome normal, assim, tão comum, Maria de alguma coisa, sabe? Aquele nome tão comum. Você vai procurar uma Maria, você vai encontrar milhares de Maria. E a avó dizia para ela, procura na lista telefônica. Que coisa doida, procurar na lista telefônica Maria de alguma coisa lá, vai ter milhares de Marias de alguma coisa lá. Eu falou, mas onde que eu vou procurar esse negócio? Ela pega e começa a procurar na lista de São Paulo. Essa mesma voz disse para ela assim, não, procura na lista de Curitiba. Ela falou, agora deu, né? Mal conheço São Paulo, Curitiba nunca fui, vou procurar na lista de Curitiba. Ela vai e abre na lista de Curitiba. Querido, isso não é testemunho cristão, viu? Isso não é uma história contada dentro de igreja. É uma pessoa que não servia a Deus, contando um jornal para a televisão toda, o Brasil todo ouvindo essa história maravilhosa. E ela dizia assim, tudo bem. E ela abriu, achou lá uma lista lá de Curitiba, ela foi procurar, achou, e abriu lá, não achou ninguém que pudesse ser a avó dela. Mas ela viu um nome lá, qualquer. E ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou ligar nesse nome, de repente, não sei, né? Ela liga para a mulher e fala, não, toda a história, só vai me achar doida. Mas assim, eu não conheço ninguém aí, eu peguei o seu nome aqui, eu estou procurando a minha avó, ela falou, como é a sua avó? Ela era uma mulher de cor, ela falou, minha avó é assim, é uma senhora de cor, já tem 80 e alguns anos, eu acho, alguma coisa assim. E deu a descrição dela, ela falou, olha, a mulher do outro lado disse, eu não sei não, mas tem um negócio estranho aí, porque do lado da minha casa tem um asilo, que era um asilo municipal, e esse asilo fechou alguns meses, e as famílias já vieram e buscaram todo mundo, só ficou uma mulher, uma senhora aqui, e a descrição está dando casa com a descrição dela, só ficou essa senhora aqui, e ninguém vem buscar. Então o pessoal está aqui, só tem algumas pessoas cuidando dela, mas eu tenho que cuidar dela também, então eu vou lá todo dia, eu dou banho para ela, eu dou banho nela, eu levo comida, eu levo umas bolachinhas para ela, fico conversando com ela. Essa pessoa também que atendeu não era cristã. Aí toca a menina lá para Curitiba, quando ela chega lá, é lógico, era a avó dela que estava lá. Mas aí não para por aí não. A repórter deu toda essa conversa, e a repórter vendo o encontro com a neta e a mãe. E a avó, ela já tinha sofrido, ela teve alguns problemas, amputou uma perna, e ela estava já com alguns problemas, e ela viajava assim de vez em quando, falava um monte de coisa sem nexo, tal, mas quando ela voltava à razão, tudo que ela falava era, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o meu Jesus. Que aí falava o nome da mulher, que colocou a minha vizinha aqui falando de tal na minha vida, ela me dá banho, ela me dá bolachinha, ela cuida de mim. Aí ela perdia a noção e falava um monte de bobagem lá, mas quando ela voltava a noção, aqueles minutos que ela tinha de clareza mental, ela só falava louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos,
situações onde pessoas são colocadas nesse lugar espiritual que muitas vezes a gente, como crente, não quer ir, nesse lugar alto, nesse lugar onde a gente não consegue se esconder, e tudo fica muito claro para todo mundo ver. Naquelas situações, a situação daquela senhora, a situação daquela mãe, daquelas crianças em São Paulo, situações que muitas vezes a gente não quer que as pessoas conheçam as minhas dificuldades, a minha casa, como é dentro da minha casa, como é a situação que eu vivo, a luta que eu tenho passado. Como é que eu vou falar de Jesus numa situação dessa? Minha avó já está esclerosada, já perdeu uma perna, ficou tantos anos no asilo. Como é que eu vou falar de Jesus numa situação dessa? Como é que eu vou falar de Jesus numa situação dessa? Minha filhinha pequena é especial, sumiu, desapareceu. Como é que eu vou falar de Jesus com as pessoas? Quero mais responder essas coisas. Aí Deus move de uma tal forma que todas essas situações ficam claras. Uma grande multidão, o Brasil todo vendo, para que o Senhor possa ministrar no coração de tanta gente como ministrou no meu coração e como ministra no coração de vocês aqui nessa manhã, para ministrar a nós, que nós temos que ter a mesma convicção que aquela senhora tinha. Porque preste atenção, não era uma convicção na filha que nem ao menos conhecia Deus, mas era uma convicção tal na vida de uma senhora que não tinha clareza 24 horas por dia, mas que nos momentos de clareza que ela tinha, ela louvava e ela glorificava a Deus. E Deus, por causa dessa adoração, desse louvor e desse coração derramado diante dele, mesmo a situação mais difícil, operou e falou e ministrou lá no coração da filha, lá no Nordeste, e veio trazendo ela aos pouquinhos, por maneira sobrenatural e gloriosa, querido. Não foi homem que pegou na mão, não foi alguém que falou: sei onde está a sua avó, e vou te pegar lá onde você está, lá em Recife, vou te levar lá em Curitiba. Não foi isso, foi uma prova total, sem qualquer chance de dúvida, de que nosso Deus, esse nosso Deus é glorioso, é poderoso, é maravilhoso, Ele é sobrenatural, e Ele opera muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo diz a sua palavra. Essa chamada do Senhor para nós é uma chamada para um tempo novo projeto na vida da gente, um tempo diferenciado, um tempo onde nós não temos medo, um tempo onde a gente não tenha dificuldade ou medo de sentar uns com os outros e deixar que as pessoas entrem na nossa vida. Mas, gente, preste bem atenção no que eu vou falar. É um tempo de comunhão, de unidade tal, mas é um tempo também de maturidade tal também. Amém? Como o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesse tempo, maturidade nossa para entender aquilo que o Senhor tem nos chamado, para entender aquilo que Deus tem sido e feito na nossa vida, para entender que embora sejamos tão imperfeitos, Deus continua sendo Deus, e aquilo que Ele tem falado conosco continua sendo real, e vai ser sempre real e eficaz na nossa vida. Mas maturidade também para entender isso na vida das outras pessoas também, e saber que nós somos auxílio um para o outro, que nós somos auxílio um para o outro. Eu tenho orado a Deus, eu tenho chorado a Deus nesse tempo, que eu tenho falado, eu tenho comentado com as pessoas que têm estado mais perto de mim também nesse tempo. Eu tenho falado, eu fico pensando, eu fico sonhando, eu fico assim, extasiado em Deus, imaginando não a igreja presbiteriana da graça, mas a igreja corpo de Cristo vivendo esta realidade. Você pode imaginar isso? O corpo de Cristo vivendo essa realidade. Porque quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, quando a gente se deixa levar, não foi o profeta que fez um plano humano, um plano de homens para ele, e disse: eu vou lá encarar todo mundo, eu sou bom mesmo, eu sou o bambambam do negócio, eu sou o cara, e eu vou lá para chamar todo mundo para briga. Não foi isso, foi Deus direcionando, foi Deus fazendo as coisas. Então que nós tenhamos maturidade para entender que nós vamos numa direção de Deus, uma caminhada com Deus, e que quando a gente faz isso, quando a gente se deixa levar pelo Senhor a esse lugar espiritual, esse Monte Carmelo espiritual, onde não fica nada escondido na nossa vida, mas a gente tem a liberdade de compartilhar, e também de compartilhar a nossa vida, mas também de receber o compartilhamento da vida dos outros conosco. Nós vivemos diferentes, podemos viver uma vida diferente, conseguimos viver uma vida diferente. Não é à toa que o Senhor tem ministrado isso a nós, esse tempo, esse louvor glorioso, esse tempo de um derramar, porque afinal de contas é o que a gente vem falando, e a gente vem clamando, e a gente vem declarando
do próprio Deus sobre a igreja, um avivamento de Deus, um avivamento de Deus. E eu creio que esse é o tempo do derramar e do mover desse avivamento sobre a nossa vida. Amém? Você crê nisso? É o tempo de Deus para nós. Mas o avivamento começa nisso, da nossa maturidade, de nós entendermos a nossa falha, mas também entendemos as falhas dos outros. Amém. Porque quando a gente entende as nossas falhas, entende a falha dos outros, quando a gente se abre, a gente também para de julgar. Porque é fácil julgar, não é? A gente julga quando as falhas dos outros ficam claras. Aí a gente julga as falhas dos outros. Mas a gente julga e ao mesmo tempo a gente fecha a casinha das nossas falhas. E a gente esconde as nossas falhas para não sermos julgados da mesma forma. Mas quando a gente se deixa levar a esse lugar espiritual, quando nós chegamos a esse local espiritual, onde as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, elas ficam escancaradas, aí não tem mais lugar para jogar. Os primeiros a se abrir tem que ser nós mesmos. Gostaria de convidar você para te ver.